Depois de muita conversa, depois de muito disse-me-disse, finalmente Léo Ortiz fechou com o Flamengo e deve se apresentar já a semana que vem. E óbvio que essa notícia tá dando o que falar e óbvio que eu não poderia também deixar de passar batido. Hoje, sábado, dia 2 de março, o Flamengo vai jogar logo mais contra o Madureira. Eu também vou fazer um vídeo sobre esse jogo que na verdade já vai dar o título ao Flamengo da Taça Guanabara. Mas agora o assunto é Léo Ortiz, o zagueiro fechou com o Flamengo e, pra ser sincero, eu já esperava que isso fosse acontecer, mas não agora. Para mim isso ia acontecer no meio do ano. E se você ainda não sabe como que tá o desenrolar dessa situação, eu já adiantei, óbvio, que ele já fechou com o Flamengo, mas não sabe como e porquê, eu vou tentar trazer um resumo aqui muito rápido, se baseando nessa notícia aqui da coluna do Fla. E o título diz, ó, Léo Ortiz, Fla resolve pendência relacionada a Libertadores, não sabe que pendência é essa? Vamos saber. E marca a data para assinatura de contrato. Isso mesmo, Léo Ortiz aqui com a camisa do Red Bull Bragantino, é o novo jogador do Flamengo, nova contratação, e vai ter ali o Léo Pereira, o Davi Luiz, o Fabrício Bruno, que jogou com ele muito tempo aí no Red Bull Bragantino, o Flamengo montando uma verdadeira seleção, pelo menos na parte defensiva, né? E essa briga vai ser muito boa, todos eles, tirando o Davi Luiz, candidatos a serem jogador de seleção brasileira. Tem muita gente dizendo que essa contratação aí do Flamengo, Léo Ortiz, é muito mais do que uma oportunidade de mercado, e sim, porque tem muito clube aí sondando, principalmente o Fabrício Bruno. E o Léo Pereira também já recebeu algumas sondagens aí nos últimos meses, tá? Mas vamos lá. Léo Ortiz não enfrentará o Botafogo na pré-Libertadores com o Bragantino. O time de Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino, passou pelo seu adversário na fase 2 da pré-Libertadores e o Botafogo passou pelo Aurora, lá da Bolívia, também na fase 2. Só que por conta do sorteio, esses dois times vão se enfrentar em busca de uma vaga na fase de grupos da Libertadores, que vai praticamente definir o ano aí de competições internacionais para esses times. Óbvio que ainda tem a Sul-Americana, caso um desses dois caia nessa fase, eles vão ter a oportunidade de jogar a Sul-Americana, mas a Libertadores é a prioridade, né? Então vamos lá. Apenas um obstáculo separava o Léo Ortiz do Flamengo: a participação ou não do zagueiro nas partidas contra o Botafogo na pré-Libertadores. Porém, a pendência foi resolvida e o jogador não irá disputar os dois jogos e o rubro-negro pretende assinar com o atleta no início dessa próxima semana. E olha só, hein? O Bragantino tem esses dois confrontos aí, além do Paulistão e da Copa do Brasil, tem esses dois confrontos contra o Botafogo na pré-Libertadores e o time tá com desfalques ali na parte defensiva, tá? Então o Flamengo tava de olho se o Léo Ortiz ia ou não participar desses dois jogos. Por quê? Porque o Flamengo tinha medo do jogador se machucar. Porque o Flamengo tem um certo receio do jogador se machucar nesses dois jogos aí, né? E já chegar contundido com o Flamengo. Já com uma negociação que não é tão fácil assim. O preço é alto e a gente vai saber um pouco mais aqui. E o vínculo Léo Ortiz com o Flamengo terá duração de 5 anos até 2028. E aqui os últimos detalhes da negociação foi ontem, sexta-feira, né? Foi ontem à noite, eu não consegui trazer um vídeo aqui para vocês. E olha aqui, ó. Bragantino versus Léo Ortiz. Com muitos desfalques no setor defensivo para o jogo contra o Botafogo, o Bragantino insistiu para que o jogador atuasse nas duas próximas partidas, que vão ser no dia 6 e 13 de março contra o Botafogo. Só que aqui, ó, por outro lado, o Flamengo colocou as seguintes condições: se o zagueiro se machucasse nos confrontos, a transferência seria cancelada. O Flamengo botando uma certa pressão no Bragantino, no jogador, né, com o advogado. O Bragantino, no caso, tentou negociar com o atleta, não com o Botafogo, não com o Flamengo, perdão. Da mesma forma, Léo Ortiz bateu o pé e pediu para não jogar. E foi a partir desse não que ele deu para o Bragantino que muita gente já deu certeza que ele já tinha fechado com o Flamengo. E aí foram apurando com um pouco mais de vontade, um pouco mais de nuance, né? E chegaram aí à conclusão, através do empresário do jogador, que ele já tinha apalavrado com o Flamengo e iria assinar o contrato. Como o Flamengo colocou essa condição, ele disse não para o Bragantino. O vice-presidente de futebol do rubro-negro, Marcos Braz, e o Bruno Spindel, né, empresário do atleta, e a empresa também, responsável pela equipe na Alemanha, né, o Red Bull lá da Alemanha, foram fundamentais para a mudança de curso da negociação. E aqui vem os valores. A contratação de Léo Ortiz custará pelo menos 7 milhões de euros ao Flamengo, ou seja, 37 milhões de reais, além do bônus de 1 milhão de euros, cerca de 5 milhões de reais, para as metas. No entanto, esses objetivos não são individuais e sim coletivos, como títulos pelo clube, que é o que o Flamengo mais quer esse ano, já que não conseguiu nada no ano passado. Léo Ortiz deu declarações públicas pedindo para ser liberado para o Flamengo. Realmente teve algumas declarações aí que muita gente interpretou que ele estava
né, já meio que apalavrado com o Flamengo. Muita gente diz que não, ele tá só fazendo ali uma meia jogada para não ficar mal com a torcida do Flamengo e quem sabe assim fechar com o Flamengo no meio do ano, e já fechou na sexta-feira, né? O zagueiro se negou a fazer atividade com os companheiros no campo, treinando apenas na academia para forçar o clube a fazer o negócio. Deve ser uma coisa bem complicada isso para um jogador, né? Só que aí, ó, depois de demoradas conversas, enfim, a situação foi concluída e o defensor de 28 anos do Mengão. Ele parece que tem menos, né? Mas tem 28 anos, é um jogador experiente. E já recebeu também sondagens e até propostas de clubes lá da Europa. E com essa idade ele vem para o Flamengo, uma ótima contratação para o Flamengo e uma ótima oportunidade para o jogador. Só que é o seguinte, ele vai ter que brigar pela posição, né? Léo Pereira e Fabrício Bruno, na minha opinião, tá na frente dele, porque estão jogando bem no Flamengo e vão ter que jogar muito mais, porque o Léo Ortiz é um zagueiro de qualidade. Davi Luiz, pra mim, esquece, já tá aí na reta final do contrato dele no Flamengo, e tá só pela opção dele mesmo de permanecer nesse último ano dele no clube. Eu tenho certeza que não vão renovar com ele, assim eu espero, porque ele não tá jogando nada. Então essa foi uma informação aí que meio que de última hora que eu tô passando pra vocês. Se gostou do vídeo, deixa aquele like maneiro. Também se inscreva no Planeta Futebol Clube se você não conhece esse canal. Escreva aqui embaixo nos comentários se acha que vai dar certo ou não vai o Léo Ortiz com a camisa do Flamengo. Eu acho que ele vai chegar como banco de reserva e vai ter que brigar aí pela vaga, e não vai ser fácil para ele tirar a vaga do Fabrício Bruno e do Léo Pereira não, hein? A não ser que um desses dois aí ou se machuque ou vai para a seleção, né? Porque tem a Copa América no meio do ano e não vai parar. E ele consiga aí essa vaga, ou então o Tite, né, já que o Varela deve ir para a Copa América, o Ayrton Lucas provavelmente também, já que está sendo convocado para a seleção brasileira, deve ir lá para a seleção, e de repente o Tite faz ali uns 3 zagueiros, ou bota o Léo Pereira para jogar na esquerda no lugar do Ayrton Lucas, já que não tem... aliás, o Matias Vinha também vai para a Copa América, para a seleção uruguaia, né? Então o Flamengo vai ficar sem lateral esquerdo durante um mês, pode ser que use os 3 aí durante esse período. Eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima.